Olá, iniciando mais um encontro Medita Unipaz, agradecendo aqui pela sua presença, pela sua participação. Sempre que nós sentamos juntos com o mesmo objetivo, que nesse caso é meditar e parar um pouco, nós estamos contribuindo de alguma maneira para ampliar o campo de proteção, o campo de vibração do universo, que leva a um mundo melhor e que também conduz a cada um de nós a um campo mais amplo de possibilidades, de realizações. Então, sempre agradecendo, mas hoje eu queria colocar aqui uma questão que se relaciona a um desafio que me parece grande em relação a utilizar o YouTube, essa ferramenta do YouTube, para a prática da meditação. Isso porque a dinâmica dos vídeos do YouTube estão cada vez mais colocadas e pautadas na pressa, na variedade de conteúdos, no apelo para um certo consumo de conteúdos, e a meditação caminha na direção oposta. É exatamente a não pressa, para que você tenha um tempo de parar, realmente parar, desacelerar. E nós usamos uma ferramenta que parece contraditória em relação àquilo que tem acontecido. Mas continuaremos usando e penso que o grande desafio para cada um de nós que propõe a fazer a meditação é exatamente compreender o que se passa nessa rede, em várias outras redes sociais, e como que nós vamos tomando consciência desses processos e buscando um caminho alternativo, pelo menos por algum tempo, pelo menos nesse momento da meditação, buscando caminhos alternativos que nos conduza a um estágio diferente e diferenciado daquilo que o sistema muitas vezes nos apresenta. Para isso é importante que no uso do YouTube, na meditação, você use a tela inteira. Você pode estar com os olhos fechados quando faz a meditação. E nesse sentido, evita os distratores, né? Aqueles elementos que vão distraindo a sua mente e tirando você daquele lugar cuja proposta é exatamente parar, desacelerar e mudar o ritmo por cerca de 20 minutos do seu dia ou da sua semana, como nós fazemos aqui. Eu tenho colocado a meditação em duas etapas, que eu chamo a primeira etapa mundo da vida e a segunda o encontro com seu centro interno. O mundo da vida é um termo até usado na filosofia que se relaciona ao mundo onde a vida acontece, onde nós estamos presentes com o nosso corpo, com os nossos sentidos, que são nossos sentidos que nos colocam na relação com o mundo. Então, aquilo que nós ouvimos, que nós vemos, até as sensações comuns que acontecem no nosso corpo, internamente ou externamente, vindo do exterior, mas no fundo toda sensação acaba sendo interna, acaba sendo um processo neuronal do nosso cérebro. E também os nossos pensamentos, as nossas preocupações, os nossos sentimentos. Então, o mundo da vida é uma forma de nos colocarmos consciente do mundo que nós estamos vivendo. Essa é a primeira etapa. A proposta é o observador sempre presente e nós, nessa etapa, nós buscamos afinar os nossos sentidos. Sentidos de tato, por exemplo, sentir calor ou frio, sentido de audição, ouvir os sons, e também aí nós buscamos o contraponto, que é ouvir o silêncio,
ouvir o silêncio, isso mesmo, perceber o silêncio por entre os sons, os objetos, luzes, observar o dia acontecendo ou a noite, observar o céu, as luzes, a estação do ano. Então, todos esses elementos, eles entram associados ao que nós chamamos mundo da vida. E também aquilo que a gente tem a resolver, a fazer, nossas preocupações, observar se nossa mente está voltando para o passado, está presa em algum fato passado. Não é simplesmente retirar esse elemento, não é simplesmente tentar anular, mas observar por que está acontecendo aquilo. Ou então, se existe alguma preocupação, alguma ocupação com aquilo que relaciona ao momento futuro. Há um projeto, alguma preocupação que está o tempo todo presente em nossa mente. Então, este é o aspecto ou a etapa que nós chamamos de mundo da vida. Então, vamos lá um pouquinho, vivenciar, depois eu falo do centro interno. Então, é importante que você esteja disposto ou disposta a parar, a interromper o fluxo das coisas e colocar alguns elementos que facilitam, como eu já disse, a tela inteira, ou então fechar os olhos, ou voltar os seus olhos para o piso, semi-abertos. Observa seu corpo e você começa sempre pelo corpo, que é colocando a coluna reta, os pés bem apoiados no chão, sem pressa, sem ter onde chegar e sem querer sair de onde você está. Se surgir um sentimento também de pressa, de ansiedade, de impaciência, a meditação é um bom momento, é um bom espaço para você questionar por que está existindo esta inquietação, por que está existindo essa pressa, eventualmente, que pode acontecer, por que pode existir uma impaciência, uma irritação, porque tudo são processos que ocorrem na nossa mente ego. E no mundo da vida é o eu ou a mente eu maior observando o movimento e os processos da mente ego. Observando como o mundo se apresenta para cada um de nós e como nós respondemos a este mundo que se apresenta. Porque isso acontece o tempo todo. E na meditação, com essa ênfase no mundo da vida, nós estamos exatamente percebendo o que acontece aqui agora em nossos processos mentais. Então, colocando-se o corpo numa posição de atenção, inspirando, expirando. Eu tenho uma técnica que já falei várias vezes e deixo para você escolher. Eu toco o sino e aí você pode fazer uma pausa no seu equipamento e permanecer por um tempo ali, naquele silêncio seu, né? 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, o tempo que você escolher. E depois você retoma o vídeo e continua seguindo aquela proposta que é colocada. Se seguir o vídeo completo, na sequência, 20 minutos. Se você prolongar, você prolonga seu tempo de parada. Então, um tempo para desacelerar, um tempo para ir contra o movimento do sistema que muitas vezes nos conduz automaticamente para qualquer lugar que nem sempre nós queremos estar chegando. Então, esse tempo é seu, é uma escolha sua, e é importante que você faça essa escolha de forma consciente, respondendo aquilo que aparece, mas uma resposta guiada pela mente eu. Então, a posição correta, percebendo o aqui e agora, e a inspiração e a expiração como sendo
a âncora que te coloca neste lugar, neste momento. A segunda fase da meditação, a segunda abordagem, eu chamo de acessar o centro interno. Como o próprio nome diz, acessar o centro interno é diferente um pouco do mundo da vida. Enquanto no mundo da vida nós estamos afinando os nossos sentidos, percebendo o que acontece de forma a captar o mundo e aprender a lidar com o mundo, isso pode acontecer em qualquer momento, não só aqui na meditação, mas quando você está em casa, trabalhando, andando em algum lugar. Agora, o centro interno é exatamente uma tentativa de ir anulando os sentidos, deixando os sentidos cada vez mais neutros. Então, existem sim a percepção do movimento, dos sons, eles estão presentes, das luzes, do calor ou do frio, mas à medida que nós voltamos para o centro interno, nós vamos interrompendo esse processamento, como se nós estivéssemos anulando cada um dessas percepções do nosso corpo, da nossa mente e cérebro, e vamos simplesmente deixando tudo da forma que é. Então, estar sem pressa, estar simplesmente aqui e agora, e nós mantemos a âncora da respiração. Então, você, na posição adequada, no tempo adequado, você inspira, expira e faz uma pequena pausa. Essa pausa acontece no tempo natural do seu corpo, mas de forma consciente. E você observa o que acontece. E novamente, sem pressa, no seu tempo, no seu ritmo, você inspira, expira, seu corpo vai relaxando, você está atento a tudo que se passa, mas você está concentrado nesse ponto da inspirar, expirar e fazer a pausa. E observa o que acontece. E depois de algumas etapas de inspiração, expiração, e quando eu falo o que acontece, é o que acontece internamente, deixa o mundo de fora ser aquilo que é. Se tem um som, é só um ruído, é só uma vibração. Se tem calor ou frio, é simplesmente a vibração do ar, do meio que gera essa sensação de calor e frio. Se tem mais luz ou menos luz. Tudo isso são apenas aspectos que estão, em princípio, externos, que você vai deixando de lado, você vai interrompendo esses processos e vai aprofundando na sua quietude, no seu silêncio, fazendo essa pausa e percebendo o momento presente aqui e agora. Então, inspira, expira e perceba o momento presente aqui e agora. No seu tempo também,
você pode prolongar essa experiência depois que eu toco o sino e retomar quando você julgar que seja mais conveniente, dentro do seu tempo. Então, esse vídeo de hoje, com essa proposta, retomando o ano, é o segundo de 2024, medida Unipaz número 99. Esse vídeo é exatamente para trazer essa questão da proposta da meditação como um projeto para o ano todo. Então, dentro de todo o tempo que você tem ao longo do dia, da sua semana, você retirar ali alguns minutos, talvez 20, 30 minutos, parar, simplesmente parar, mudando o ritmo e, de certa maneira, indo até mesmo contra o ritmo das coisas que o sistema pede para cada um de nós, dedicando um tempo a estar presente com você, dedicando esse tempo a perceber um potencial que existe em sua mente, esse potencial que começa pelo potencial do silêncio. É natural que nossa mente esteja pensando, que esteja projetando, é natural que hajam os sentimentos, mas nesse momento, de forma consciente, a proposta é observar esse movimento, é tomar consciência desse movimento e escolher a priori essa parada, esse tempo de parar. Para isso não pode ter pressa, e como eu já disse, se houver naquele momento que você propõe fazer este aquietamento, se ainda assim estiver presente a pressa, a impaciência, mesmo esta pressa, esta impaciência, acaba sendo objeto também de observação. Por que acontece isso? Porque tem tantos elementos que surgem no YouTube, ou nas redes, ou em outra rede qualquer, porque tem tantas coisas chamando a atenção. E chamam a atenção. É interessante a gente perceber que tem 1001 elementos nos convidando a consumir vídeos curtos, rápidos, muitas informações, e a gente falar, não, agora eu vou parar com tudo isso. E observa como isso acontece. Então essa é a proposta. Creio que se você tiver com essa predisposição, isso vai ajudar muito para as próximas meditações. E enquanto nós vamos agora então encerrando, eu queria dizer que na próxima meditação nós vamos, é a meditação número 100. Então é um número interessante, são 100 gravações já existentes,
aqui na Meditando em Paz, e eu quero iniciar com uma preciosidade com vocês, que é esse livro aqui, esse livro, o Bhagavad Gita, tradução de Humberto Roden, e eu quero partilhar com vocês um pouco alguns versículos desse livro, ao longo das próximas meditações, começando a iniciar na Meditando em Paz número 100. Eu vou falar um pouco do livro e não sou um especialista em Bhagavad Gita, mas é trazer um pouco daquele conhecimento, daquele que o livro traz para a gente, o que o Humberto Roden traz da leitura, e poder partilhar com vocês, porque no Bhagavad Gita tem muita coisa relacionada a essa nossa proposta de meditação. Por hoje é só, agradeço a presença de todos e todas, e nós vamos encerrando, se você quiser continuar no seu tempo, então aí é com você.